Pai do Senhor, amados irmãos, paz do Senhor Jesus Cristo, aos santos, aos eleitos em Cristo Jesus, a Igreja do Senhor Jesus Cristo espalhada em toda a diáspora. Eu quero cumprimentar os irmãos com a santa e bendita paz do Senhor. Paz de Deus, paz do Senhor. Que a paz de Deus esteja sobre a tua vida. Que a paz de Deus esteja sobre todos os ambientes inacessíveis da tua vida. E a Bíblia dizia de que quando Jesus enviar os seus discípulos a pregoar o Evangelho, ele disse: quando chegardes a um lugar, dizei a primeira coisa: paz esteja neste lugar. E eu quero declarar a paz de Deus, que excede todo o entendimento sobre a tua vida. Eu declaro sobre você a paz de Deus. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Glória ao Rei dos Reis. Glória ao Deus imutável. Glória ao Deus inabalável. Glória a Yahweh. Glória ao Filho de Deus. Glória a Jesus Cristo, que nos amou e deu a sua vida por nós. Por nós. Ele deu a sua vida. A Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Aleluias. E hoje eu quero falar sobre a simplicidade do Evangelho. Falar da simplicidade do Evangelho é falar da maneira clara e de uma maneira direta de Deus falar conosco a respeito da salvação. Falar da simplicidade do Evangelho é falar da maneira simples que o Evangelho de Deus foi clarificado e foi simplificado para nós através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus, ele vem exatamente para trazer as boas notícias. Que notícias boas foram essas? As notícias boas foram de que os mortos agora podem ter vida. Os mortos éramos nós, eu e você, éramos esses mortos que estavam estagnados em pecados, que estavam mergulhados no pecado. Mas Jesus, ao vir sobre a cruz, ao morrer naquele lugar, ele simplificou de uma vez por todas a salvação da humanidade. Bíblia aberta no livro de Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 14 ao versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estás em Roma, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, falar do apóstolo Paulo, falar de Saul de Tarso, é falar de um homem, é falar de uma pessoa, é falar da maneira profunda e da maneira persistente que Deus tem para com o pecador. Deus ama sim o pecador, e Paulo vai dizer isso lá em Timóteo, de que digna é essa palavra e fiel de toda aceitação, de que o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo para buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal, dos quais eu sou o primeiro. E Paulo estava a se colocar como o primeiro de todos os pecadores, e Paulo estava a se colocar como a pessoa mais pecadora do universo. E ele disse que Jesus veio ao mundo para morrer, mas ele veio para morrer pelos pecadores, dos quais eu sou o primeiro desses pecadores. Falar do apóstolo Paulo é falar de um homem sábio, de um homem letrado, um homem que aprendeu aos pés do Dr. Gamaliel, homem dotado de conhecimento, mestre da lei, homem que desde a criança era instruído, era instruído no conhecimento, homem que sabia a lei judaica. De tal maneira mesmo que através dessa lei, Paulo perseguiu a igreja de Jesus. Paulo, ele perseguiu a igreja de Cristo por causa dos ensinamentos da lei. Paulo, ele insistiu de todas as maneiras parar a igreja de Jesus, parar o movimento que Deus havia começado, de avivamento que
se estenderia até aos dias de hoje. Esse movimento que Jesus Cristo começou lá em Judeia, que começou lá em Jerusalém, que começou lá em Israel, é esse movimento mesmo que se estende até aos dias de hoje. E esse avivamento mesmo que Jesus Cristo começou, ele se estende até hoje. E hoje nós estamos aqui para dizer que aquilo que Deus pode começar, ninguém mais pode parar. Ninguém tem o poder para parar aquilo que Deus começa. E Paulo vai dizer de que ele agora é devedor. Paulo é devedor tanto a bárbaros, tanto a sábios e tanto a ignorantes. Paulo vai dizer de que tanto a gregos ele deve essa missão. Paulo deve essa graça. Paulo deve essa entrega de que? De pregar o evangelho de Jesus Cristo. O evangelho que restaurou a vida de Paulo. O evangelho que mudou a vida de Paulo por completo. Paulo era esse pecador miserável que estava a caminhar para o inferno a passos largos. E ele estava a se basear na justiça própria. Observe, mas a graça e a misericórdia de Deus alcançou a Paulo lá enquanto ele ia a Damasco. A Bíblia diz que ele persegue a igreja de Cristo. Ele recebe a carta de recomendação para ir para Damasco, para fechar a igreja do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que enquanto ele caminha para aquela cidade, Jesus lhe aparece naquela visão. E quando Jesus lhe aparece, ele pergunta, Jesus diz para ele naquela visão: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: quem és tu, Senhor? Então Paulo, naquela visão, ele se encontra com Jesus. E Jesus diz para ele: eu sou o Senhor Jesus a quem tu persegues. Paulo, ele pensava que conhecia Deus. Paulo, ele pensava que conhecia como a justiça de Deus trabalhava. Paulo, ele pensava que conhecia como é que Deus funcionava, mas Paulo não conhecia a Deus. Paulo não conhecia a Deus. Falar de Paulo, amados irmãos, é falar de um missionário. Falar de Paulo, amados irmãos, é falar de alguém compromissado com o evangelho de Jesus Cristo. Falar do apóstolo Paulo é falar de alguém que tem uma chama que queima dentro de si. É falar de alguém que tem o compromisso com o reino de Deus. Alguém que trabalhou dia e noite para fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido. Se você ler os escritos de Paulo, você vai perceber que o evangelho que Paulo pregava era um evangelho centralizado na pessoa de Jesus. O evangelho que Paulo pregava era um evangelho cristocêntrico, ou seja, tinha Jesus como centro da sua mensagem. E qual a mensagem que Paulo pregava? Jesus Cristo veio em carne e ele morreu na cruz para a remissão de pecados de muito. Ele veio e morreu na cruz para justificar a muitas vidas de seus pecados. E a Bíblia declara que Paulo vai se empenhar dia e noite em orações, em jejuns, em vigílias. Paulo vai dobrar os seus joelhos para que o evangelho de Jesus Cristo alcançasse mais vidas. Paulo vai dobrar os seus joelhos para que a palavra de Jesus alcançasse mais vida. Glória a Deus. Então Paulo, glória a Deus. Então Paulo, ele se empenha, trabalha dia e noite para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Paulo prega na rua, Paulo prega na sinagoga, Paulo prega nas esquinas, Paulo prega no barco, Paulo prega nas casas, nas células. Paulo prega o evangelho. Toda oportunidade que Paulo tem, ele prega o evangelho de Jesus Cristo. Paulo prega o evangelho nas prisões. Paulo, ele estava empenhado dia e noite em anunciar que Jesus Cristo é o Salvador do universo, que Jesus Cristo é Ele que veio nos remir de uma vez por toda da nossa iniquidade, do nosso pecado. Os homens estavam mergulhados em pecados, mas Paulo vai se empenhar em dizer que esse mesmo Deus que morreu pelos judeus, Ele também ama os gregos, Ele também ama os bárbaros, Ele também ama os ignorantes. Quem são os gregos bárbaros? Essa é uma classe dos gentios, daqueles que não faziam parte da circuncisão, enquanto que uns estavam se empenhando para pregar o evangelho naqueles que eram da circuncisão. Paulo recebeu essa missão de fazer quê? De fazer conhecido o nome de Jesus Cristo para os gentios. A Bíblia declara no livro de 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 6, versículo 7, de que eu, Paulo, fui constituído mestre, apóstolo e pregador
pregador dos gentios. Paulo foi constituído, glória a Deus, para que ele anunciasse o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos hoje nos empenhar para pregar o Evangelho de Jesus. Nós precisamos hoje testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos ir e proclamar o Evangelho. E quando Jesus Cristo ressuscitou, ele disse que ide em todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem porém não crer será condenado. Já está condenado. E estes sinais vos seguirão, ou seja, eu estou com vocês para operar em tudo. Glória a Deus. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho é um presente de Deus para a humanidade. O Evangelho foi trago pelo Senhor Jesus Cristo, porque é o Jesus Cristo de Nazaré que vai marcar a era da graça. A graça vai começar sobre a terra, a graça vai permear sobre a terra, e Jesus Cristo, ele fez conhecer o nome do Pai. E quando Jesus ascende ao céu, e quando Jesus Cristo ele morre naquela cruz, ele disse: Pai, está pago, tetelestai, ou seja, Jesus consumou na cruz todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades foram consumadas na cruz do Calvário. E Jesus morre na cruz, ele derrama o seu sangue em favor de muitos. E Paulo vai dizer, quando escreve a respeito da ceia, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou o cálice e ele levantou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança, que é derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E ele vai pegar o pão e ele vai dizer: este pão é o meu corpo que é morto, que simboliza o meu corpo que é morto para a remissão de muitos pecados. Paulo, ele recebe a revelação de fazer Jesus Cristo conhecido, e ele vai dizer: eu também vos entreguei o que do Senhor também recebi. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Paulo recebe a revelação de quando Jesus estava sendo, oh glória, oh aleluias, Paulo, ele recebe essa graça de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, ele se empenha, ele recebe a revelação de quem Jesus é. Ei, meu irmão, o Evangelho chega até você hoje, você que está mergulhado no pecado. Eu quero te dizer uma palavra, essa é a palavra que João Batista pregou no deserto, essa é a palavra que Jesus pregou no deserto, essa é a mensagem que os profetas proclamaram: arrependei-vos. É o arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa se arrepender dos teus pecados. Arrependa-se, meu irmão, que o Espírito de Deus vá ao teu encontro onde você estiver agora e possa te convencer dos teus pecados, que você possa olhar para dentro de si e enxergar as tuas misérias, as tuas mazelas, e render a tua vida aos pés de Jesus. Meu irmão, a Bíblia declara que o Evangelho veio nos livrar do quê? Do pecado. Aonde superabundou o pecado, também superabundou a graça de Deus. Aleluias. Paulo, ele pensou que a lei que ele guardava é que poderia lhe salvar, é que poderia livrar a vida dele, mas Jesus em Damasco, lá no caminho de Damasco, lhe mostrou que não é o que você guarda que te salva, mas é o que eu guardei, é o que eu fiz na cruz que salva você. E Paulo vai se empenhar a proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo, onde ia, Jesus ia com ele. Paulo, onde ia, pregava o Evangelho. Vidas estavam se rendendo aos pés de Jesus. Não, evangelista Luiz, é que eu não sou digna, é que eu não sou digno de ser salvo, é que eu fiz tantos pecados nessa vida, é que eu fiz tanta coisa errada nessa vida. Meu irmão, é mesmo você, é por você que Jesus Cristo morreu. Alguém me falou há um tempo atrás que Jesus não morreu simplesmente por pessoas perfeitas. Jesus Cristo morreu por pessoas também que são imperfeitas. Não que existam pessoas perfeitas, porque todos são pecadores, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas aquela palavra que eu recebi, que eu aprendi com aquela pessoa, ela me disse que
Jesus morreu por pessoas como você. Jesus morreu por pessoas como eu. Aleluia. Então há sim jeito para você. Se Jesus me pode usar hoje para proclamar o evangelho para você, para dizer que você também pode ser salvo, que você pode ser transformado, que você pode ser regenerado, que os teus pecados podem ser todos perdoados hoje, é porque eu sei da onde Deus me tirou, é porque eu sei das mazelas do mundo, da escravidão onde Jesus Cristo me arrancou. Eu sei da onde Jesus me tirou, meu irmão. Eu sei do quanto o Senhor me perdoou. E a Bíblia diz, a Bíblia diz que aquele que a muito lhe foi perdoado, a muito ama. Mas por que eu amo tanto, meu Senhor? Mas por que eu tanto me empenho em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo? É porque eu sei da onde o Senhor me tirou. É porque eu amo. Alguns dizem, não, esse aqui é emocionado, esse aqui é um aventureiro. Meu irmão, eu não sou aventureiro. Eu sou filho de Deus. Ele me resgatou, me limpou com seu sangue, perdoou os meus pecados, me tornou puro, mais alvo do que a neve. Aquele miserável pecador, hoje santo, limpo, regenerado, transformado e cheio do Espírito Santo de Deus. Hoje estou aqui para te dizer que Jesus Cristo é o caminho, é a vida. Jesus Cristo é a verdade que salva, é a vida que nós precisamos ter. É Jesus Cristo que nós precisamos. Arrependamos-nos, meus irmãos, enquanto é tempo. Oh glória! Paulo se empenha para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo para os pecadores. Observa o que a Bíblia diz aqui no livro de Filipenses capítulo 3, versículo 1, diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vocês. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne. Ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. Oh glória a Deus, aleluias. Paulo, em outro entendimento, ele estava a dizer de que eu preciso insistir na mesma tecla com vocês. Eu preciso vos falar que aqueles que estão da circuncisão, que dizem nós somos, isso aqui não é importante. Não é a lei que você guarda que te salva, mas é a lei que Jesus guardou que te salva. É a justiça de Jesus Cristo que te salva. Paulo está falando do currículo dele no judaísmo. Paulo está falando do currículo dele quanto fariseu. Ele está dizendo aqui no versículo 6 que nós lemos, de que segundo o zelo perseguidor da igreja. Paulo perseguia a igreja de Jesus. E quanto ao zelo irrepreensível, quanto à justiça que havia nele, quer dizer, Paulo, ele andava reto, fazia tudo ao pé da letra. Não é o que você faz ao pé da letra que vai te salvar, mas é o que Jesus fez que te salva. É a justiça de Jesus Cristo que te salva, meu irmão. É a justiça de Jesus Cristo. Paulo estava empenhado, meus irmãos, em proclamar o Evangelho de Jesus Cristo dia e noite em todos os lugares. Observe o que diz ainda aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 12, diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana, por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente sem temor. Verdade é que alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns
uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que eu deva escolher. Paulo está a dizer que a prisão dele, as cadeias dele, estavam a contribuir para que o evangelho dele, para que o evangelho de Jesus, estavam a contribuir para que o evangelho de Jesus fosse pregado até a outras pessoas mais. Paulo estava intensamente compromissado em proclamar o evangelho. Você vai pensar que Satanás levantou as prisões para parar Paulo, para que ele não proclamasse mais o evangelho. E Paulo está a dizer que ainda preso, ele continuava proclamando o evangelho. Ele continuava a pregar a palavra do Senhor. Paulo continuava com o coração ardente em alcançar almas. Paulo orava muito. Paulo meditava muito. Paulo estava empenhado em pregar o evangelho de Jesus Cristo, que salva, que perdoa, que muda a vida, que transforma o caráter, que transforma o ser da pessoa. Paulo estava compromissado em pregar esse evangelho, em pregar essa verdade. A maior evidência de que alguém foi salvo é quando essa pessoa se empenha em pregar o evangelho, é quando essa pessoa se esforça em transmitir para os outros aquilo que ele recebeu de Jesus Cristo. Paulo não media esforço para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Paulo não media esforço para anunciar a Jesus. Paulo dizia que Jesus Cristo ressuscitou, que Jesus Cristo morreu e ele ressuscitou segundo o meu evangelho. O evangelho que Paulo pregava era de um Cristo vivo, não é o evangelho de um Cristo morto. Jesus Cristo morreu para que você fosse livre. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, nós fomos salvos. Todos nós andávamos desgarrados, desviando, cada um pelo seu caminho, como ovelhas sem pastor. Mas Deus cabe derramar a sua ira, a ira do pecado que estava sobre nós, sobre Jesus, para que nós fôssemos livres, para que nós fôssemos reconciliados, porque Jesus veio trazer o evangelho da reconciliação. Nós que antes éramos inimigos de Deus, mas hoje nós somos filhos de Deus. E vede quão grande amor o Pai nos concede de sermos chamados filhos de Deus. Observa aqui, enquanto Paulo estava na cadeia, ele disse assim, lá em 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9 a versículo 3, diz assim: pelo que sofro trabalho e até prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Eu queria ler outros versículos, mas eu vou ler. Glória a Deus. Versículo 10. Portanto, tudo sofre por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com a glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Paulo estava a pregar o evangelho da graça de Deus na cadeia. Hoje a igreja de Jesus está conformada nos bancos da igreja, nas cadeiras softs, aquelas cadeiras bem confortáveis. A igreja não quer mais sair nas ruas para proclamar o evangelho de Jesus Cristo, enquanto que Paulo se empenhava dia e noite para fazer Jesus Cristo conhecido. Paulo estava na cadeia, mas ainda continuava a impactar. Oh, glória a Deus! Oh, aleluias! Aleluias! Hoje nós estamos livres, mas não queremos pregar o evangelho de Jesus. Nós estamos a dormir. Nós sequer temos a coragem de dizer para alguém, falar a respeito da palavra. Nós sequer temos a coragem de chamar alguém e testemunhar da fé.
Nós sequer temos a coragem de dizer para a pessoa, para o pecador: Deus te ama. Não importa se você andou a se prostituir, não importa se você andou a matar, a beber, a fumar, se você fez e desfez, se você roubou, era um corrupto. Eu quero te dizer que Deus ama você e que você precisa se arrepender, porque a graça de Deus é também para você. Nós temos até vergonha de falar que somos cristãos. Por que nós temos a vergonha? Porque nós não vivemos de modo digno. Nós temos que viver uma vida digna, voltada aos princípios da palavra de Deus. Nós temos que viver de modo digno, de modo fiel, a proclamarmos o Evangelho de Jesus. Infelizmente, o nosso cristianismo hoje é um cristianismo sem saldo suficiente. Parece que o nosso cristianismo é como se fosse o saldo da Unitel, que não demora, que não é suficiente, que o saldo não é suficiente. Nós temos um cristianismo como se fosse o saldo da Movicel, nunca está disponível. É um cristianismo sem bagagem, que nós não temos bagagem para proclamarmos aquilo que nós dizemos crer. Nós não temos bagagem para defendermos aquilo que dizemos crer. Nós sequer temos a coragem de proclamar e dizer que Jesus Cristo é o Salvador do universo. Jesus Cristo é o Salvador do universo. Jesus Cristo é o Salvador do universo. Nós precisamos invadir as ruas. Nós precisamos invadir os sites da internet. Nós precisamos invadir as redes sociais. Nós precisamos invadir os sites. Nós precisamos invadir as redes sociais. Invadir o Facebook com a palavra de Deus. Invadir o Instagram com a palavra de Deus. Invadir outras redes sociais também, o YouTube. Invadir tudo, usa tudo que você tem para proclamar o Evangelho de Jesus. Você não consegue publicar um versículo da Bíblia? Não consegue. Tem vergonha? Toma vergonha na cara, meu irmão. Se levanta agora. Pega a tua palavra, a Bíblia. Testemunho de Jesus. Prega o Evangelho que salva. Prega o Evangelho que restaura. Prega o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não está preso. Paulo disse isso na cadeia. Não estamos a viver como se o Evangelho de Jesus fosse preso. Veja esse irmão, meu irmão. O apóstolo Paulo está na cadeia, mas ele continua a impactar. O apóstolo Paulo está na cadeia, mas ele continua a restaurar, a ganhar vidas para Jesus. Hoje nós estamos livres e nem sequer conseguimos ganhar uma alma para Jesus. Nós temos que ter vergonha na cara de dizermos que somos cristãos. Hoje nós somos livres, mas não conseguimos testemunhar do Evangelho de Jesus. Nós temos que ter vergonha na cara e se arrepender na presença de Deus e chorar para Deus nos dar coragem e ousadia para pregarmos o Evangelho. O Evangelho de Jesus sempre foi simples para uma geração complicada pelo pecado. Aquela geração a qual Jesus Cristo pregou, a qual Paulo pregou, era uma geração complicada pelo pecado. Eles diziam que o que Jesus fez não é suficiente, nós precisamos guardar. Não ajude Deus. Deus já nos ajudou a nós enviando a Jesus. E quando Jesus morre na cruz, Ele nos reconciliou com o Pai. Ele trouxe a salvação. Ele trouxe consigo a salvação eterna, a salvação das nossas vidas. E é esse Evangelho que Paulo pregou. De que nós precisamos simplesmente fazer o quê? Crer. E confessar que Jesus Cristo é o Salvador das nossas vidas. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10. Pois, se com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque, glória a Deus, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Verso 11, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê em Jesus, você não será confundido. Você agora foi salvo. Confessar é simples. É você olhar para dentro de você que você é pecador, que você precisa de Deus. Quando você olha para dentro de si que você é pecador, que você precisa de Deus, Deus vem até você. Quando você olha para dentro de si e você vê que você é pecador, que você precisa de Deus, Deus vem até você. É simples, meu irmão. É confessar com a tua boca. É crer com o coração que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
e que Ele ressuscitou dentre os mortos, então eu também serei salvo. Então eu serei salvo. Sim, Paulo se empenhou em pregar o Evangelho. Mas Paulo vai dizer que eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Jesus Cristo é o poder de Deus, é o dunamis, é o poder que vai até no coração do homem e muda a vida dele por inteira. É o Evangelho de Jesus Cristo que restaura vidas. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos dá a vida eterna. Por quê? Olha o que diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança, do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual Paulo eu estou feito ministro. Cabia a Deus que no corpo de Jesus reconciliasse consigo todas as coisas, para Ele nos apresentar diante do Pai santos, puros e irrepreensíveis. Pois em seu corpo Ele nos trouxe de volta com o Pai, Ele nos devolveu ao Pai. Ele nos apresenta santos, puros e irrepreensíveis, se não nos movermos da esperança do Evangelho que recebermos, desse Evangelho que Paulo foi constituído ministro, desse Evangelho que eu, Puto Luiz, vosso irmão que falo para vocês, fui constituído ministro do Evangelho da nova aliança, da graça de Deus, ministro do Evangelho que restaura, que purifica vidas. É o Evangelho de Jesus Cristo. É Jesus dizendo para nós: pacaites. Nós precisamos nos arrepender. Arrepender do quê? Da nossa má vida que nós levamos, e deixarmos que o poder de Deus transforme nossas vidas. E Paulo vai dizer: eu não tenho vergonha do Evangelho, pois o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. Esse poder que salva, esse poder que cura, esse poder que perdoa pecado, esse poder que nos reconciliou, essa boa nova que nos libertou do império das trevas e nos transportou, Deus o Pai, para o reino do Filho do seu amor. Sim, e com Ele nos fez herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Hoje nós podemos dizer que a graça de Deus nos alcançou, porque aonde superabundou o pecado, superabundou também a graça de Deus. Deus te abençoe. Corra hoje aos pés de Jesus. Não te demores mais. Te aproxime. Todo aquele que vem para Jesus, jamais Deus o lançará fora. E todo aquele que confessar o nome do Senhor Jesus será salvo. Glória a Deus. Então, meu irmão, Deus te convida hoje a se aproximar. Não importa o que você fez. Não importa os seus pecados, não importa o nível do tamanho dos teus pecados, não importa a profundeza dos teus pecados, porque há um sangue disponível, porque há um sangue do Cordeiro que foi derramado, que vai purificar você, que vai limpar você, mais alvos do que a neve Ele nos fará. A Bíblia diz no livro de Isaías capítulo 1 de que ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como as escarlatas, o Senhor todavia as transformará como a branca lã. Ele vai purificar os nossos pecados, Ele vai nos perdoar, nos fazer sem culpa, inculpáveis, justificados gratuitamente pela fé em Cristo Jesus. Nós temos paz com Deus. Que Deus te abençoe hoje e para sempre, em nome de Jesus.